Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Freire. We fucked up this city. Two of the worst motherfuckers. Because the money machine can't stop. No Rio de Janeiro, o Jogo do Bicho tinha um grande chefão, Casimiro Alves, o imigrante português mais conhecido como Dr. Ciro. Alex, you are highly recommended by some people I have a lot of respect for. And you wanted to meet the person who takes care of your money. Exactly. O Bicho é a maior loteria ilegal do país, ou talvez do mundo. Eu cresci numa favela, parceiro, mas eu tinha um sonho de ser alguém na vida. He's the brother of a thug named Calango. Vai vazar assim sem dar benção, caralho? Eu vim lá de cima só pra te dar um abraço. I have nothing to do with my brother. Tu acha que qualquer moleque da favela tem capacidade pra negociar a compra de toneladas de coca com os cartéis da Colômbia? Esse negócio de milhões é de outro patamar. Lembra do Alex, o Lourinho? You have to trust me. Agora o cara é o responsável pelo esquema de lavagem de dinheiro do Ciro. Ciro is starting a new business connected to my organization in Miami. Without me, those sons of bitches wouldn't have peace enough of those hills. Sem tiros, sem mortes, sem confusão. How this kid knows everything about Ciro's operation? Is there a problem? Many. I have eyes and ears in every corner of the state. Sabe o que X9 merece? Devíamos começar pelas senhoras, mas vou começar por você por um simples motivo. Eu queria que você me explicasse exatamente porque, como é um fenómeno muito carioca, e para os portugueses que virem o filme, o que é realmente o Jogo do Bicho? O que é realmente o Jogo do Bicho? O Jogo do Bicho é um jogo de contravenção, baseado, começou na década de 70, mais ou menos, no Rio de Janeiro, com diversos, alguns estrangeiros, né, que trouxeram o jogo lá. Começou no Zoológico Carioca, que era uma espécie de brincadeira, de um bingo, né? Exatamente. Uma lotaria, não é? E aí fizeram disso um jogo que era muito rentável. Então, mas ilegalmente. Primeiro começou como uma brincadeira, uma coisa muito simples entre amigos, só que esses amigos começaram a entender que tinham dinheiro rolando e aí foi se expandindo até chegar no momento que alguns lugares de escolas de samba, clubes de futebol e outras pessoas que eram envolvidas nesse lugar usavam uma parte como lavagem de dinheiro para os seus esquemas financeiros e tributários. Mas assim, até hoje funciona o Jogo do Bicho. 50 anos depois, continua a ser proibido. Continua a ser proibido. E porquê que continua a ser proibido? Alguém está a lucrar com isso. Obviamente, é porque não tem imposto, né? Se não tem imposto, não é taxado, vai para fora. E onde é que estão as autoridades? Onde é que está a Fazenda? Rapaz, se eu te contar aqui vai dar problema para mim. E também não tínhamos tempo. Porque deve ser uma história muito grande. Sim, a gente estava até falando se podia ser uma série o nosso filme. Tomara que seja. Já falaram com o Lionel sobre isso? Algumas pessoas comentaram, a gente tá torcendo para isso, né? Vocês também tem que comentar muito aí, hein, para ver a série. Sim, temos que fazer assim uma força, não é? Sim. Antes de passar ali à Gabriela, você disse que parte, pelo menos, da história é baseada na sua própria vida, porque o seu irmão foi assassinado. Sim. Me conta essa história. Eu sou nordestino, né? Sou do Maranhão, mas eu falo que eu sou maranhoca porque eu nasci no Maranhão, mas eu moro no Rio de Janeiro desde cedo, desde novo. E eu morei em diversas favelas cariocas. A gente sabe que mais de 57% da população é preta no Brasil. E 85%... Preta ou negra? Preta ou negra não faz. Não é pejorativo? Não. Autoidentificação de boa. E mais de 85% da população é pobre, é periférica, mora nas favelas e periferias. Então... Acho que... Você assistiu o filme? Já? Já. Há bocadinho, já estive a ver. Então, acho que a primeira parte do Didi... eu falo que tem duas fases, a primeira e a segunda, né? A primeira fase do Didi acho que retrata muito o brasileiro. Antes do irmão do personagem ser morto. Sim. Que é a parte que ele tá... Sem fazer spoiler, atenção. Você que falou aí, né? Você que falou. Mas essa primeira parte retrata muito o povo brasileiro. Acho que é o povo batalhador que está em busca de ascensão, de conseguir uma oportunidade de uma vida melhor. Só que há
as portas fechadas e a própria sociedade indo contra isso, né? É como se você remasse contra a maré ali. Mas, tipo, eu posso falar que eu sou uma exceção, por ser um cara que saiu de periferia, que conseguiu vencer, que está aqui pela primeira vez viajando internacionalmente. Acho que Gabi também é a primeira viagem dela. Então a gente vê que não é muito fácil com tantos anos, né? Tenho mais de 20 anos de carreira, primeira vez que eu estou aqui. Então, o que se ligou no filme entre mim? Meu irmão, infelizmente, era do tráfico, ele era chefe do tráfico, ele foi assassinado no ano que a gente... Numa favela. Numa favela, sim, lá do Rio de Janeiro. Ele foi assassinado meses antes da gente começar a filmar. Isso que me levou, acho que o Leonel, numa conversa, a me convidar para fazer o filme também. Como é que você teve coragem de entrar numa coisa que magoou tanto a sua família? Olha, tipo assim, eu fiquei obviamente triste com a questão do meu irmão, tentei diversas vezes tirar ele dessa vida, mas só tem um caminho, né, para isso. Se você está na ilegalidade, ou você vai ser preso, na melhor das hipóteses, ou você vai ser morto. Então, infelizmente, eu meio que pressentia que isso viesse a acontecer. Ele é mais novo, foi muito jovem, né, 25 anos, um garoto ainda, e infelizmente aconteceu. Acho que eu não posso negar que aconteceu, tinha esse trabalho para fazer e eu usei parte da minha vida para poder fortalecer e deixar o filme mais realista ainda, né? Alguma vez na sua vida você pediu para ele abandonar esta atividade? Todas as vezes, todos os dias. E ele abandonou algumas vezes, mas acho que como acontece com o Didi no filme, a falta de oportunidade, porque ele era uma pessoa não letrada, eu acho que por ele também não dar a oportunidade, como ele já tinha sido preso, há um preconceito com ex-detentos e tudo, isso foi magoando ele e a falta de oportunidade sendo fechada para que ele continuasse a voltar a trabalhar no tráfico e tinha liderança, tinha dinheiro, tinha tudo, tem poder. Você calculou que alguma vez esse fosse o desfecho para a vida do seu irmão? Acho que sim, né? Acho que eu que sou um homem preto, eu já sofro perigo somente por existir. Por mais que eu seja uma pessoa conhecida no Brasil, por mais que eu esteja bem vestido, eu tenho perigo de morrer todos os dias. Muito mais fácil do que qualquer pessoa branca. Agora, imagine uma pessoa que é do tráfico, né? Então, todos os dias eu falava, cara, se para mim, que tem uma vida honesta, que eu sou conhecido no país por ser um artista que faz pela favela, que promove igualdade, já passa perigo, imagine para você. E, infelizmente, o final foi esse. Minha mãe sofre até hoje. Eu já tenho um pouco mais lidado, mas, obviamente, é uma falta, né? Nunca mais vou ver. E, enquanto artista, sente também esse preconceito? Sim. Essa falta de oportunidade? Com certeza. A gente mesmo sendo o Brasil, como nós vemos de fora, uma miscigenação tão grande e uma multiculturalidade e racialidade tão grande que aparentemente convivem bem uma com a outra, mas na realidade não é assim. Não é. Acho que a Gabi também pode até falar sobre isso, ainda mais com outras questões dela também sobre gênero e tudo, sim, que ela pode falar além da cor, mas a gente sente que as oportunidades estão se abrindo. Lá no Brasil eu dirijo também. O filme mais visto do ano no Brasil é o filme que eu dirijo, que também retrata a favela. Parabéns. Obrigado. Sobre Claudinho Bochecha, que é um filme especial, fala de São Gonçalo, que é a terra de Gabi também. E a gente retrata a favela de uma forma sem tráfico, sem tudo, porque, na verdade, isso que é retratado é menos de 1% do que acontece na favela. A favela tem muitas potências, tem diversidade, tem pessoas que trabalham, tem 99% das pessoas que estão na favela são pessoas honestas, trabalhadores, e tem projetos sociais incríveis, jogadores de futebol, atletas, médicos. Que vivem lá? Que vivem lá e saem de lá, e pessoas que estão mudando a nossa sociedade. Mas as pessoas não conhecem o Brasil e têm uma visão muito estereotipada e preconceituosa ainda sobre a favela. Acho que a favela é multicultural, tem comidas, culturalmente de comida, de esporte, de trabalhos e projetos sociais, até doutores, né, que se formaram e partiram da favela. E é porque é isso, é periférico, né? O salário mínimo, a defasagem, a desigualdade é muito grande no Brasil. E essas favelas existem apenas no Rio de Janeiro ou estão espalhadas por outras cidades brasileiras? Não, pelo Brasil todo. São Paulo? Brasil todo. E tem comunidades, a gente fala comunidade porque acho que é como a gente vive em comum unidade, né? Então há grupos quilombolas, há grupos indígenas também, favelas que têm esse espaço, mas a maioria é favela formada por pessoas pretas, né? Acho que deixa até a Gabi falar, porque ela também vive essa realidade. Gabriela, por favor. Eu acho que também, para além deste preconceito,
acresce o facto de um ser mulher, outro ser trans. Exatamente. Quando a gente fala sobre essa representatividade, acho que é justamente sobre isso, né? Nós saímos da favela, o filme me tirou pela primeira vez do meu país, então eu saí do meu país através da cultura também, isso é muito importante ser mencionado. E o filme também traz uma multiversatilidade de etnias, de cores, de sotaques, de vozes, de pessoas diferentes. Sou uma mulher preta, trans, o Júnior é um homem preto, hétero, cis, então tem essa diversidade dentro. Sobre a dificuldade do trabalho no Brasil, a gente é muito diverso, as portas estão se abrindo, de forma lenta, mas estão se abrindo. Ano passado eu fiz uma novela, tive a oportunidade de estar dentro de um núcleo preto, onde a família era uma família rica, que a gente não costumava ver na TV. Antigamente os pretos eram empregados e tudo mais. Ainda se perpetua isso muito, mas a gente está, aos poucos, modificando esse cenário e está aqui hoje, em Portugal, promovendo um filme como esse também faz com que a gente abra portas. Um filme que a gente gravou há 4 anos atrás, está podendo abrir portas, diversas portas, e espero trabalhar aqui com vocês também. Como é que conseguiu ultrapassar esse estigma de ser trans antes e depois da modificação? Eu acho que assim, eu costumo dizer que eu sou trans, mas trans não define a mulher que eu sou. Eu sou muito além disso. Quem é Gabriela? Gabriela Lohan é sonhadora, é artista, é multi-artista, na verdade. Cantora, performer. Eu estou estudando psicologia agora também, já sou formada em arte cênica, estou estudando psicologia. Eu acho que não tem barreiras. O que falta realmente é oportunidade, que foi o que Leonel fez. Olhou para mim e viu não a minha condição de gênero, mas sim a artista e a mulher e a potência que eu sou. Então eu sou muito além disso. E aí eu digo para os diretores, meu sonho é ganhar um Oscar, mas eu só vou ganhar um Oscar se me derem personagens para que eu possa viver. Eu não quero ficar limitado a uma personagem trans, porque trans é minha condição. Eu nasci e eu vou morrer trans, mas eu sou muito além. Eu quero fazer personagens cis, personagens héteros, todos os tipos de personagens, porque quando você vive o ofício de atriz, o ofício de ator, você pode ser quem você quiser ser. E essa é a possibilidade. É o faz de conta. Exatamente. Isso é o mais bonito da nossa profissão. Sabe que em Portugal, não sei se tem acompanhado, tivemos agora, recentemente, há dias, uma representante de Portugal na Miss Mundo, Exatamente. que ela ficou, inclusive, entre os 20 primeiros. É um passo importante, aliás, não era a única, havia outra Miss que também era trans. É um passo importante para uma integração e para uma abertura de espírito. Exatamente. A gente tem que entender que é justamente isso. Ser trans é uma condição de vida. É igual eu nascer uma mulher preta, o Júnior nascer um homem preto. Isso é uma condição. A gente nasce, a gente morre, mas isso não pode definir a gente pelo que a gente é. Entendeu? Assim como pessoas PCDs, por exemplo. A deficiência não é a condição da vida daquela pessoa. Ela não tem que ser vista pela deficiência, mas sim pelo ser humano que é. Então, acho que é justamente sobre isso, assim, sobre olhar as pessoas com um olhar de humanidade. Eu costumo dizer que todos nós somos humanos, mas poucos corpos são humanizados. O Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans no mundo inteiro. E não só mata, como mata com resquícios de crueldade. Ou seja, não dá um tiro, dão 20 tiros, dão 40 tiros, dão 100 tiros. E é o que mais consome pornografia dessas pessoas. Então existe uma hipocrisia muito grande aí. Porque quando você anda de dia em Copacabana, de dia no Leblon, de dia em Ipanema, você não vê pessoas trans nos lugares. E por que não vê? Porque se você entra num banco, você não vê uma pessoa trans trabalhando. Porque quando você olha no outdoor, você não vê pessoas trans. Porque existe essa conta, essa reparação histórica que tem que ser paga, sim. E como vamos pagar isso? Dando protagonismo, trazendo uma atriz do Brasil para cá, para ela poder falar sobre a vivência dela dentro desse filme. Acho que é justamente esse lugar. E não adianta, porque sozinha eu não vou conseguir chegar em muitos lugares. É preciso que essas pessoas, como Leonel, como grandes diretores aqui de Portugal e do Brasil, abram essas portas e queiram trabalhar com a gente. As portas e as mentes. Exatamente. Como é que, no seu dia-a-dia, você tem conseguido ultrapassar este estigma? Eu sou criadora de conteúdo na internet também, então eu cresci na internet letrando as pessoas, né, ensinando. Porque não é uma guerra entre pessoas cis e pessoas trans. Existem muitas pessoas cis que querem aprender. Cisgênero é a pessoa que nasce com o gênero que se identifica. Então, tem muita gente que quer aprender. Então, muitas pessoas, eu dou palestras para grandes empresas, grandes marcas, ensinando a entender um pouco da diversidade. E entender que nós somos humanos,
Somos iguais enquanto espécie, mas somos completamente diferentes enquanto singularidades. Até porque não existe um tipo de pessoa trans, existem milhares de pessoas trans. Sim, daí muitas vezes a nossa confusão LBGT mais, menos A, e vão acrescentando outras letras. Aqui há uns anos era só 4 letras. Exatamente. O que é que se está a passar? Por que é que estão a descobrir agora os binários e os não binários? Para nós é uma grande confusão. É uma grande confusão, mas a gente só consegue entender quando a gente nomeia. Sabe, quando a gente nomeia as siglas, porque só dessa forma a gente vai conseguir fazer com que as pessoas entendam. E, querendo ou não, quando você vai aprender um outro idioma, você não estuda? Você não estuda? Eu quero aprender inglês, vou estudar inglês. Quero me formar em professor, vou estudar para ser professor. E por que você não quer aprender sobre gênero? E qual é o conselho que você dá? O conselho que eu dou para vocês, para as pessoas, é que é para olharem para além da questão de gênero, mas sim para a humanidade que cada um de nós carregamos. Eu acho que o mundo só vai se tornar um lugar melhor quando a gente olhar para o outro como um ser humano. E no mundo artístico, já tem sentido isso ou não? Entre as suas colegas atrizes, por exemplo? Sem dúvida, a gente tem conquistado espaços lentos. Por exemplo, a Lineker, que é a cantora, ganhou um Grammy pela primeira vez. Foi a primeira cantora trans a ganhar um Grammy, o Grammy Latino. E isso a gente vai abrindo portas. Mas eu sempre digo que a gente não pode se satisfazer com um pouco. A gente tem que querer mais. Vamos querer mais, ocupar mais lugares e bater mesmo, questionar por que não tem. A gente fala lá no Brasil que quando a gente é preto, a gente entra num restaurante, por exemplo, a gente costuma reparar quantas pessoas pretas tem sentadas, quantas pessoas pretas tem trabalhando, e quando não tem, a gente questiona. E eu digo, quando você chegar no restaurante, chama o gerente e pergunta quantas pessoas trans estão trabalhando aqui. Nenhuma? Mas por que não tem? Está na hora de contratar. Então, esse é um trabalho de formiguinha que cada um de nós tem que fazer. Já agora, na novela onde você fazia de preta rica, os empregados eram brancos ou não? Não. Era mix. Mas o importante foi que a minha personagem, e isso foi um ponto muito importante de ser trabalhado. Eu não quero ficar fazendo só personagem trans o tempo inteiro. Eu quero ter essa liberdade de fazer quantas personagens eu quiser. E a Luana, em Cara e Coragem, ela era ou não era. Não era uma questão para ela. Assim como a Paulinha é no filme. A Paulinha é uma mulher trans, mas ser trans não é o eixo central da história dela. Ela quer ser cantora, ela quer se aventurar, ela se apaixona, ela ama, ela luta, ela abre portas. Então, acho que é muito importante ver essa personagem por esse prisma. E eu fiquei muito feliz mesmo, quando eu vi o filme agora, porque eu vi que ela foi humanizada. É muito legal quando tem uma cena que, para mim, é o ápice do filme, quando conta a história dela mesmo. Justamente, sem estragar outra vez. Sem spoiler. Às vezes é difícil não ser spoiler, mas para chamar a atenção de que a Paulinha é envolvida em flashback. Sim. Cenas com o pai, que não são propriamente muito doces, muito Sim. carinhosas. Sim. Isso é o seu retrato ou é apenas uma ficção? Não é o meu retrato, porque eu tive o abraço da minha família me acolheu, mas foi tão importante dizer porque essa é a realidade no Brasil para muitas mulheres e pessoas trans. A primeira coisa que acontece é a família expulsar de casa. E essa história mostra que, por mais que eu não consigo, eu criei uma relação muito boa com o Joaquim, né, com o Ciro lá, porque justamente, por mais que ele tenha esse lado dele meio rígido, ele é pai. E ele, sabe, ele tem uma relação legal com ela ali. Eu acho que isso foi muito bem construído. E por isso que eu fiquei feliz também. Mas o mais gostoso foi nessa cena, que foi o ápice para mim do filme, foi quando eu olhei para o lado e as pessoas estavam se emocionando junto com a personagem. E isso cria empatia. E as pessoas podem olhar e falar assim, nossa, mas ela é trans. E ela é tão parecida comigo. Né? E ela é muito além disso. Então, isso que é muito bonito. E todo mundo vai gostar. Eu já vou falar com você, mas tenho que falar aí com o Júnior. Eu sei que você tem um projeto, uma produtora, o que quiser chamar, que luta pela integração e pela igualdade. Sim. Me fale também desse seu sonho. Ainda está um bocado embrionário, tanto quanto sei. Sim. É engraçado, né? Se eu falar meu sonho, tanto que o nome é Nosso Legado, né? Porque não é meu, é nosso. E Gabi faz parte disso também. O primeiro vídeo que eu fiz foi por conta da morte do meu irmão e de Marielle, que foi uma vereadora, que era uma amiga minha no Brasil. Foi assassinada? Foi assassinada, sim. E ela há uma repercussão muito grande no Brasil, não sei como é que em Portugal, mas
Foi uma comoção Sim, também até aqui. fora... E não, um caso que ainda não está resolvido. Não, até hoje, né? Dizem que não sabem quem foi que mandou Pois, matar. quando não interessa, se calhar há envolvimentos de políticos. Sim, tem diversos Marielle envolvimentos Franco. nisso. Hã? Marielle Franco. Marielle Franco, sim. A Marielle foi assassinada e meu irmão foi assassinado um pouco depois. E aí eu tava no banho e criei, né, comecei a falar o Rap da Felicidade, que é uma música muito famosa no Brasil, né? Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Só que essa música ela tem uma dicotomia parece que ela é feliz, mas na verdade a gente estava pedindo o básico, que é ser feliz e transitar. Mas eu notava que a música limitava o espaço, né, da gente. Então tive a ideia, junto com o Felipe Bretas, né, levei para o Felipe Bretas, que é o coprodutor do Último Animal. Eu falei, cara, ele tem essa ideia aqui, queria que você dirigisse, porque eu nunca tinha dirigido nada, de fato. E aí ele falou, cara, não, é um cara branco, crescido na Zona Sul, que não conhece a favela, mas muito pouco. Ele falou, não, você que tem que dirigir isso. E aí eu fiquei meio assustado, não tinha dinheiro nem nada, mas ele me deu as câmeras, todos os equipamentos, uma Red, umas coisas bem legais. E eu comecei a pensar junto como é que eu podia fazer e fui convidando pessoas para fazerem parte disso, né? Convidei a Gabi, convidei a Rosa Luz, convidei acho que 3 ou 4 pessoas trans, 2 já conseguiram fazer com a gente, né? Convidei diversas pessoas de diferentes lugares, pessoas famosas e não. E as pessoas foram me ajudando. Tipo, eu precisava de um estúdio. A pessoa que tinha um estúdio, um amigo meu, liberou um espaço. Pô, meu amigo era diretor de fotografia, ele vai fazer fotografia gratuitamente. Eu gastei R$ 2.500 para fazer um vídeo que custaria uns 400 mil. Nunca teria esse dinheiro, porque ele foi feito com muita qualidade. E, para minha surpresa, a Rede Globo pegou o vídeo, gostou, pediu para exibir em TV aberta. E aí eu falei, pô, já consegui grande coisa. Aí um desses entrevistados me conectou com uma pessoa nos Estados Unidos que era um dos fundadores da Brazil Foundation. Ele falou, olha, a ONU sempre exibe alguns vídeos na abertura e tem 4 ou 5 vídeos para serem exibidos ali. E se você tiver entre os 5, 6 já vai ser bom para repercussão. Eu falei, pô, legal. Só da gente estar entre os 6 já é maravilhoso. E para minha surpresa a gente foi selecionado para abrir a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Então, com isso, a gente ficou muito feliz. Conheceu o secretário-geral? Conheceu? Não. Não conheceu? Eu não consegui ir para os Estados Unidos. Não conseguiu ir. Eu ia perguntar se tinha conhecido o nosso Patrício. António, o Patrício, António sim. Guterres. Sim, então. Ele é amigo muito do Marcos Ribeiro, que faz essa ponte lá com a gente o tempo todo. Eu acho que tem muita coisa depois disso. A Globo me convidou e eu comecei a fazer projetos de diversidade dentro da Globo. Dirigi alguns produtos, Negritudes, que é um produto muito famoso lá na Globo. Fala um bocadinho também desse projeto, que é importante, até porque pode ser que nós um dia conheçamos em Portugal. Sim, o Negritudes é um projeto de integridade. Ele integra diversos ramos não só de artistas, né? Mas tem médicos, toda a comunidade negra em si se reúne num evento onde tem palestras, onde tem apresentações e há trocas, né? E há trocas e entrevistas o tempo todo. Tá. Há trocas e entrevistas o tempo todo. E ela é exibida no Globoplay, que é uma plataforma da Globo. E é o maior evento. Também temos em Portugal. Tem aqui também. Acho que o Marcelo que tinha comentado sobre. E foi o maior evento da América Latina sobre negritude e diversidade que teve. E eu fiquei à frente dirigindo a parte de audiovisual disso. E aí, então, essa parte do nosso legado é muito voltado para conteúdo de audiovisual de impacto, promovendo a igualdade. Então, eu tenho outros projetos já que eu quero fazer, de repente vem aqui para Portugal, para a gente integrar e trazer mais pessoas e aproveitar. Nos unir. Lógico. Este filme já foi estreado no Brasil? Ainda não. O nosso? Pronto. Sim. Então... Estivemos no Festival de Gramado. Gramado, que é o mais importante festival de cinema da América Latina. E o principal... Bem-vindo, Marcelo. Obrigado. E um prazer estar com você. E o principal festival de cinema do Brasil. Passamos lá, foi ano passado, agosto do ano passado, a gente foi, né? Eu, você, o Leonel e o produtor, um dos produtores lá do Brasil, o Carlão, da Visão Digital. Foi muito bem recebido, a casa estava cheia e as pessoas no final falavam bem e tal, então a expectativa é boa. Mas a gente espera que seja um sucesso aqui. Portanto, que seja a partir de Portugal que este filme chegue ao Brasil, porque este filme é brasileiro. É muito brasileiro. Não, é mais que brasileiro, é carioca. Sim, sim.
porque tem um linguajar, ainda bem que eu vi com legendas. Ainda bem que eu vi com legendas. Porque o mesmo acontece no Brasil com os filmes portugueses. Sim, porque são as gírias, né? Não se entende o que se fala aqui, não vai se entender lá, tem que botar legenda. O que se fala lá não vai entender aqui, tem que botar legenda. Isso é importante. Não é propriamente a linguagem, é a gíria realmente. Sim, são as gírias, porque é muito pessoal, é muito ali do Rio de Janeiro, é muito regional, é muito mesmo das comunidades de quem vive ali no dia a dia. Você parece que só faz filmes como militar. Pois é bom você tocar nesse assunto. Estamos a falar da Tropa de Elite. Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, Assalto ao Banco Central. Sempre como militar. A Divisão, sempre no papel de militar, ou às vezes variando de cargo, né? Uma hora é sargento, outra hora é investigador, outra hora é polícia militar. Mas há um filme na Star que acabou de estrear, chamado La Situación, que é a primeira comédia que eu fiz no cinema. E tá pronto, tá na plataforma. Nós filmamos no Uruguai em 2021, na altura por conta da pandemia. Era mais fácil filmar no Uruguai, que já tinha as vacinas, já estava liberado, a gente foi filmar lá. Então, se vocês quiserem conhecer meu trabalho de outra forma, La Situación é uma comédia rasgada, muito engraçada. Está disponível em alguma plataforma? Está disponível na Star da Disney. Na Star da Disney. Isso. Qualquer dia chega à Netflix. Certamente, alguma hora vai chegar. Eu digo Netflix porque é talvez a mais conhecida e a mais internacional dos streamings. Sim. Pode ser que um dia se consiga. Você tendo tanta experiência como militar e numa visão, embora artística, como é que encara que os militares estejam a atuar nas favelas? Eles atuam sempre da melhor maneira ou entram ali para matar? Olha, há uma grande parte que leva a sério o que se faz, que leva a sério o sistema todo que é de investigação, apontar, levar, prender, julgar, tal, né, que é o sistema normal da justiça. Mas há também uma banda podre que disputa território, que hoje em dia chama-se milícia, disputa território das drogas, de vendas de gás, de vendas de TV a cabo, de aluguel, de o que quer que seja, de carro, enfim. Então, há esse lado B da polícia, que é muito ruim, enfim, que a gente está conhecendo agora através dos filmes e das séries, e que a gente que já morava lá, eu também sou de comunidade, também sou cria de comunidade, a gente já conhecia essa realidade. A gente acordava às 7 horas da manhã para ir para a escola, 1980, eu sou um pouco mais velho que eles dois, a gente já via chacinas horríveis, coisas terríveis. Com que idade? Já desde pequeno, eu nasci numa comunidade e morei até os meus 18 anos. Eu saí da comunidade quando eu comecei a fazer teatro, e aí tive a oportunidade de começar a ganhar um pouco de dinheiro, e levei minha família para morar na Tijuca, que é onde você mora agora, na Zona Norte, que é um bairro nobre da Zona Norte. Mas eu cresci com essa realidade também. Eu tive um primo negro assassinado pela polícia, eu tive um tio trans, que na época não se chamava trans, mas que ele se vestia de mulher. Chamava-se travesti? Chamava-se travesti. E ele foi assassinado a pauladas na rua. A gente sabe da questão da violência, como ela era e como ela vem diminuindo, mas mesmo assim a gente é o país que mais mata negros e trans. Então, a gente está na luta diária, através do cinema, do teatro, da televisão, da dramaturgia, dos livros, para tentar ensinar um pouco para essa nova geração que vem. E eu acho que essa geração está aprendendo. Esse que é o mais importante. Essa geração da Gabi, que está com 20 e poucos anos, está vindo com discurso, com olhar, com apontamento, com um diálogo, que é mais importante, para que isso possa melhorar. Agora, voltando à sua pergunta, assim, há realmente uma banda na polícia que não faz o serviço, que vai ali para fazer a corrupção, né? Para tramar dinheiro, tramar venda de armas, venda de drogas. Mas há, felizmente, uma banda, e aí eu conheço uma banda boa, porque fiz muitos filmes de ação, pude ter contato com essa gente boa, que inclusive são roteiristas de filmes de ação, ex-policiais. Escrevem por experiência própria. Por experiência própria, ex-delegados que viraram roteiristas da Afro Reg Audiovisual, que é uma produtora feita por negros lá no Brasil, lá no Rio de Janeiro, que vem crescendo absurdamente. Vem crescendo absurdamente por conta dessa visão peculiar de quem é de dentro. Viu e vivenciou 30, 40, 50 anos e está trazendo essa experiência. E você, durante estes 18 anos em que viveu na comunidade, nunca foi tentado a entrar dentro desse mundo? Claro que sim. E? Quem é que não foi? E como é que então, meu primo foi. Como é que resistiu? Meu primo resisti porque meu pai sempre foi muito duro e disse, toma aqui teu dinheiro, vai pegar teu trabalho, faz alguma coisa, compra uma caixa de sapato, vende, faz 2. Meu pai é homem de negócios, é um pequeno comerciante.
tinha essa visão, nos colocou para trabalhar desde cedo. Então, eu e meu irmão, que também é ator no Brasil, O André? sim, nós Eu trabalhávamos... tenho uma história com o André, depois vou partilhar. Nós trabalhávamos em feira e desde os 10 anos de idade acompanhávamos nosso pai. Então tínhamos essa cabeça já de trabalhador, de ser honesto, porque víamos em volta o entorno, que era isso. Não quer entrar com a gente, você vai poder comprar um tênis, vai poder comprar uma moto, você vai poder ter dinheiro para viajar, tal. E a gente, não, pera lá, tal. E aí um primo nosso entrou, infelizmente, e foi assassinado, porque esse é o final. Pelo caminho mais fácil. Esse é o final. Ou você vai preso ou você morre. E a arte aqui pode salvar ou não? Claro que sim. A arte pode salvar, ela deve salvar. Isto faz-me lembrar um bocado aquilo que está no campo de concentração de Auschwitz. Sim. Mas tirando essa parte negra, que nos leva a pensar, enfim, coisas muito tristes que aconteceram há 80 anos, mas a cultura, talvez mais que a arte, a cultura pode salvar alguém que queira mudar de vida. Sim, há exemplos formidáveis aqui. Nós três aqui somos exemplos formidáveis. O Itamar Vieira Júnior, que é um escritor premiado no Brasil, acabou de lançar Torturado, um livro premiadíssimo. É um negro escritor, também veio de comunidade, foi salvo pela dramaturgia, foi salvo pelos livros, pela cultura, enfim. Há grandes exemplos. Eu acho que são esses exemplos que a gente tem que enaltecer, dizer, olha, apontar, vamos botar... É possível, é viável. Agora, não é fácil, porque são milhões de brasileiros para uma parcela pouca de oportunidade. Júnior, o Brasil é um país racista? Ou se é. É um dos países mais racistas do mundo até. Isso é comprovado cientificamente e por pesquisas também. Total. Tem pesquisas, tem cientistas, tem tudo, né? Mas é um assunto debatido? Tem uma pergunta que eu faço sempre. Eu participei do Rio to See, que é um evento gigantesco de conexão e tecnologia lá no Brasil, e tinha uma plateia com 2.000 pessoas. Eu estava com o Fernando Meirelles, que eu estou trabalhando com ele agora. E aí eu fiz uma pergunta para a plateia muito básica. Eu falei, vocês acreditam que existe racismo? Quem acredita que existe racismo, levanta a mão. Todo mundo levantou a mão, quase 2.000 pessoas. Eu perguntei, algum de vocês aqui é racista? Quem for racista, levanta a mão. Ninguém levantou. Então, assim, é curioso. Se existe racismo, todo mundo sabe que existe, mas não tem nenhum racista. O racismo é estrutural e ele vem de berço. Você é racista, a gente reproduz racismo o tempo todo porque a gente foi criado dessa forma. Como a gente é homofóbico, como a gente é transfóbico, ou tem diversos machista pra caramba. Eu falo mesmo assim, porque a televisão criou esse estigma. Quando eu era criança, não existiam pessoas pretas em cargos de poder. Os super-heróis, por exemplo, desenho, vou dar um exemplo, desenho animado. Eu assistia He-Man, assistia Super-Homem, The Flash, Homem-Aranha, Hulk. O único que mudava de cor era o Hulk, ele ficava verde. E era verde. E era verde, nem preto ficava. Então, assim, eu não tinha referência nenhuma. Os comerciais de margarina, de tudo... Até o sítio do Pica-Pau Amarelo. Exatamente. O único que era preto era... Era o Saci, que era o cara que fazia bagunça, ou fazia alguma coisa, fazia merda, Mas é sempre esse lugar. Então, um preto sempre foi retratado de uma forma que eu não queria ser preto. Eu, quando era criança, eu nem entendia que eu era preto, mas eu não queria ser preto por quê? Quando eu olhava na televisão, o preto era bandido, o preto era escravizado, né, tomando chicotada. Eu falei, eu não quero tomar chicotada, não quero. Então, não tinha um entendimento. Quem é que beijava a mocinha no final? Era sempre um cara branco, e o irmão dele beijava a mulher pra caramba quando era criança, que ele era um dos protagonistas lá, né? Então, isso foi criando um imaginário também de medo. Eu fui entender que eu era um homem bonito com 16 anos e que eu era preto. Quando me chamaram para ser modelo, que eu nem acreditei. Falei, pô, tá de sacanagem. Eu vou ser modelo, o quê? E aí eu vi que eu também... Comecei a trabalhar como modelo com 16 anos. E eu tinha um cabelo black. Quando ninguém tinha o cabelo black na comunidade, as pessoas alisavam o cabelo ou raspavam. Então, preconceito com as pessoas da comunidade por não entenderem, pela limitação. Mas o Brasil ainda é muito racista. Tem avançado bastante. Acho que, para você entender agora, há pouco tempo, a Thais Araújo era a primeira protagonista e única protagonista negra. Pela primeira vez na história, tivemos as 3 novelas com protagonistas negras ao mesmo tempo na Globo, com mais de 57% da nossa população, né? Ano passado foi a primeira vez que tiveram 2 jornalistas pretos na bancada do Jornal Nacional, que é o maior jornal do Brasil. Então você vê que são pequenos avanços que, pela primeira vez, fala assim, 500 anos de Brasil, pela primeira vez está acontecendo isso.
Pela primeira vez tem uma pessoa trans fazendo uma novela, um filme, alguma coisa sem ser um lugar estereotipado, do lugar da mulher trans. Acho que nem tinha esse discurso na tua novela, né? Você só estava. Gabriel, por favor. Eu fui a primeira atriz trans a fazer Malhação, né, que é um folhetim muito famoso no Brasil. Sim. Fui a primeira e a última também, porque não tem mais. Né, acabou encerrando. Não era debate. Eu me tornei, eu cresci a partir de Malhação, né, que abriu muitas Mas o portas. personagem era trans e sabia-se que ele era trans? Sim, na Malhação, sim. E era discutido? Não. Era discutido. A temática dela é justamente sobre trans. E sendo uma novela ou uma série dirigida aos mais jovens, isso poderia ser entendido como uma mensagem onde eles pudessem aliviar um bocadinho os preconceitos? Perfeito. Foi importante justamente por esse período, porque era um assunto que estava muito em voga no momento, muita gente falando sobre. E aí eu vim como a primeira atriz trans a viver uma personagem trans, né, no folhetim, na Malhação. Isso me abriu muitas portas. Já em Cara e Coragem, que foi a mesma diretora, Natália Grimber, que a gente concorreu agora ao Emmy Internacional, né? A novela foi para o Emmy. A Luana era ou não, então isso foi interessante também, porque dessa vez a abordagem foi. O importante é, quando a gente vê Garota Dinamarquesa, por exemplo, o filme, não tem representatividade nenhuma. Representatividade é o ato de estar presente, é ver que existe para além disso. Então, quando as pessoas vão pesquisar quem foi a atriz que fez Garota Dinamarquesa, descobrem que é um ator cis, e o debate acaba ali. Mas quando as pessoas me veem em Malhação ou em Cara e Coragem e perguntam, nossa, que atriz bonita, deixa eu pesquisar quem é. É Gabriela Lohan, é atriz e é uma mulher trans também. A partir daí a gente tem o discurso, as pessoas pesquisam, entendem, veem meus vídeos na internet, no YouTube, e começam a ser letradas. E aí a gente tem uma transformação e a gente consegue acessar a cabeça dessas pessoas e diminuir o preconceito. Porque o Brasil só vai parar de matar pessoas trans quando começar a ver pessoas trans em todos os lugares. Mas, Gabriela, mata pessoas trans porque são trans. Exatamente. Só, pura e simplesmente. Exatamente. Homens porque não sabem lidar com o desejo que sentem. Então eles vão em busca São desejos reprimidos que eles não têm coragem de expor. Exato. E que se escondem. E por medo justamente do julgamento da sociedade, né? Dos amigos, por exemplo, às vezes. Ele sente atração, não tem problema nenhum em sentir atração, porque é um ser humano como qualquer outro, é uma mulher, né? Os signos são femininos, mas tem medo de contar para o amigo, porque o amigo vai falar, tá gostando de travesti, de mulher trans, zomba dele e ele oprime. Ou quando não é isso, é a família não aceita, tem medo, vergonha, quando na verdade é um ser humano como qualquer outro. Então, mas há 40 anos, a Roberta Close, que era um famoso modelo, não foi a primeira a dar um bocadinho esse passo, a abrir o caminho e a desbravar? Diversas portas, Roberta Close, sem dúvida. Eu, quando tinha 6 anos de idade, assistindo Ratinho, que é um programa muito famoso no Brasil, era antigamente, ainda é também, foi a primeira vez que eu vi, eu criança, com a minha família assistindo, um menino na época, uma criança... viada, como a gente diz, assistindo aquilo na TV, foi a primeira vez que eu vi e pensei, é possível, eu posso ser mulher, eu sou mulher, se ela é, eu também posso ser. Roberta Close, lá atrás. Anos se passaram, hoje eu estou atuando com várias pessoas, estou atuando com mulheres trans também, e isso é muito rico. Ainda não tive a oportunidade de protagonizar uma novela, de protagonizar algo. O filme foi a minha primeira protagonista de um filme internacional, então isso me abriu muitas portas e mostrou que só o que nos falta realmente é a oportunidade, porque se me der, eu vou cumprir. Eu tenho formação acadêmica em artes cênicas, eu tenho uma bagagem enorme, mas ainda assim os diretores têm um pouco de medo, de receio de realmente pegar, vamos fazer uma protagonista trans, vamos fazer uma novela que não seja estereotipada, que a questão da personagem não seja vou no banheiro masculino ou vou no banheiro feminino. Não. Qual é a sua opinião? Nós somos tão complexos quanto. O Brasil é um pouco atrasado em relação a isso, porque o Brasil, quando não são pessoas trans, estão discutindo sobre banheiro. Mas será que ela pode ir no banheiro masculino ou no banheiro feminino? Quando nós, pessoas trans, estamos muito à frente disso. A gente está discutindo sobre sonhos, sobre direitos. Erika Hilton foi a deputada mais votada de São Paulo, uma travesti maravilhosa, que está fazendo uma revolução gigantesca no Brasil. Então, é justamente sobre isso, sobre darmos oportunidades para que essas pessoas tenham oportunidades e protagonismo dentro da nossa cultura, de todos os âmbitos da sociedade. Ou seja, o filme... O Último Animal, do Leonel Vieira, ainda não estreou no Brasil. Quando isso vier a acontecer, espero que em breve,
pode ser um bocadinho uma pedra, como nós dizemos em Portugal, uma pedrada no charco e levar as pessoas a discutir através do cinema a questão trans, e para além da questão da violência, naturalmente. Perfeito. Eu acho que assim, esse filme precisa chegar ao Brasil quanto antes, justamente para... O que é que está faltando? É isso que a gente quer saber, né? Essa é a grande pergunta. Porque assim, o Leonel fez uma coisa muito interessante, que ele saiu de Portugal, foi para o Brasil, quis falar Antes da pandemia, quis falar sobre a realidade do Brasil, e ele deu protagonismo para nós, brasileiros. Coisa que o vosso cinema não deu. Não dá. Não dá. Não deu até agora. Até agora. Espero que depois disso a gente consiga avançar nesse Claro. quesito. O Festival de Gramado, você foi indicada ou nomeada para um prémio, mas ganhou ou não? Não, eu fui indicada para o Labrife, que foi em Los Angeles, que é como melhor atriz. Eu ainda não cheguei, eu provavelmente não tenho ganhado, mas só de estar ao lado de atrizes tão grandiosas é um presente para mim. Eu não vi realmente quem ganhou, mas de ter sido nominada lá em Los Angeles, né? Ter o meu nome exposto lá, sem dúvida, foi um presente muito grande. E eu aviso que esse é o primeiro de muitos. Júnior, e também foi nomeado para algum prémio? Sobre o Último Animal? Sim. Sim, em Gramado fui melhor ator internacional e lá em Labrife também fui nomeado, e eu estou sabendo que a gente está indo para Petrópolis, né? Festival de Petrópolis. Quando eu voltar agora, já vai passar lá no Festival de Petrópolis, e a gente também está nomeado lá como melhor ator, melhor atriz. Então, espero que tenha sucesso. Eu de boa, assim, acho que eu quero mais que o filme aconteça cada vez mais. Acho que era importante ele ir para uma plataforma grande também. Meu grande desejo que fosse para uma Netflix mundial, para que esse debate se expandisse e a gente tivesse mais visibilidade sobre um assunto que é importante. Acho que o grande barato do filme, o ineditismo dele, o ponto de vista falado é a partir da narração do meu personagem, do Didi. Então, é de dentro para fora. Não é o olhar do Joaquim nem do Duran, né, que são pessoas que estão indo ali para usurpar, como sempre, ou para fazer com que a favela pague por algo que eles cometeram. Eu acho que o filme fala, além do Jogo do Bicho, fala sobre um lugar de falta de oportunidades. Então, acho que é por isso que o meu personagem perpassa por aquilo tudo, e a dela também. Então, a gente vê que é um filme de perdas, né? E é um filme interessante exatamente por conta disso. Acho que o Marcelo pode falar melhor também. Marcelo, por favor. Eu queria voltar na sua pergunta anterior, que o papel do cinema é exatamente esse, de abrir a cabeça das pessoas. E a gente quer que o filme chegue ao Brasil. Talvez chegue em abril, talvez chegue em março. Do próximo ano, 2024. Sim, o Leonel ainda está negociando com os distribuidores de lá, mas já há um papo de que é no início do próximo ano. Tanto que saiu um filme agora chamado Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho, que fala sobre, um documentário, né, que fala sobre como os cinemas foram fechando durante o tempo, virando igrejas, virando farmácias, virando lojas, tal, porque há um interesse, e a gente não imagina de quem seja, de que essas informações, esses filmes, não cheguem nas pessoas. Então, as salas foram sendo fechadas no Brasil, e quiçá no mundo, mas muito mais no Brasil, foram virando igrejas evangélicas, né, foram vendidas para os bispos das igrejas evangélicas. O mesmo fenómeno se passou em Portugal. Sim, exatamente por isso, porque o cinema tem esse poder de educar, tem esse poder de, culturalmente, de falar diretamente com o espectador e de introduzir um ensino, que é importante. A gente está ali contando uma história, mas para a pessoa que está ali assistindo, sai dali transformada depois de um filme. Eu ouvi dizer que você se tornou mais espiritual durante a pandemia da Covid. Oxente! É verdade? Quem te contou isso? Sim. Uma fada. Sim. Sim, andei, claro, porque achava que a humanidade estava achando que a gente ia morrer. Eu falei, essa é a oportunidade de me aprofundar espiritualmente. Fui estudar, fui voltar, na verdade. Sempre fui um cara espiritualizado, fui criado na igreja. Depois fui do candomblé, fui da Umbanda, eu sou espírita, né? E tinha abandonado um pouco. Então, durante a pandemia, eu voltei um pouco a fazer, não só isso, como fui fazer reiki, fazer um curso de reiki, que é a introdução da luz através da mão, um curso de Joreiki, também a introdução da luz através da mão, para que eu pudesse estar emanando luz para as pessoas e podendo me curar e curar meus filhos, curar minha família, porque o medo, na pandemia, acho que todo mundo sentiu medo de morrer, de não ficar aqui, e isso me levou a um patamar de estudos em que eu me conectei novamente com a minha espiritualidade. E o que é que descobriu? Descobri que a gente não sabe nada, e a gente tem mesmo que se aprofundar, tem mesmo que estudar,
tem mesmo que buscar ajuda com os líderes espirituais, seja ele do budismo, seja ele do espiritismo, seja ele da igreja católica ou da igreja evangélica, no que você acredita, ou se você não acredita, é um ateu, mas que você se conecte com a natureza, com o mar, com a cachoeira, com a floresta, com os bichos, porque essa conexão ela existe, ela é real, e quando você está conectado, as coisas em volta ficam muito melhores, as coisas ficam muito mais transcendentes, né? Muito mais claras. O espírita não é pai de santo, ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. O pai de santo já é um cara, vamos dizer assim, é o bispo, é o papa da religião africana, né? É uma pessoa que sabe, tem os poderes, sabe para que serve cada planta, para que serve cada pedra no rio, cada riacho, cada esquina, onde estão todos os seres iluminados, como faz para buscar isso, sabe? Essa conexão é muito bonita. Você nunca trabalhou em Portugal? Já. Já? Quando? Já cá estive em 2003, a convite da Mara... Há 20 anos? Há 20 anos atrás. Isso já terceira vez, porque na verdade eu estive em 93, fazendo aqui na Trindade. Há 30? No Teatro da Trindade. A cada 20 anos você vem? Não, a cada 4 anos eu vim para cá com teatro. 93, 96 e 2003 com teatro. Fitei no Porto, que é um festival muito importante. Aqui no Teatro da Trindade chamava-se Festival da Nova Dramaturgia Brasileira. A gente veio com Capitães da Areia. Depois, em 96, eu vim com meu irmão, um espetáculo chamado Onde Está Você Agora? É sobre isso que eu queria falar. É sobre isso que você quer falar. Foi da Regiane Antonini, Foi nessa época. Depois, em 2000, isso foi em 96. Depois, em 2003, estive cá, porque a Mara Manzan, já falecida, Deus a tenha, me fez o convite para vir dar aulas aqui. E eu fui ao Teatro da Trindade, por lá já ter estado 2 vezes, levei meu currículo, levei uma proposta de trabalho, eles aceitaram, fechamos uma parceria para eu ser professor. E fiquei lá durante 1 ano, dando aula para os alunos aqui de Portugal, e montei o Onde Está Você Agora, na versão do Cláudio Oshma, que é um argentino que dirige aqui. Com o Cassiano? Não, fizemos com... Eu vi a versão do Cassiano Carneiro. Sim, nessa altura eu trabalhava como assistente de direção, estava nos bastidores. Então ainda se lembra do que é que aconteceu na estreia? Não lembro. O que me contou? Então eu vou dizer. E se por acaso até do seu irmão, ele não se lembra de mim, mas eu lembro-me porque eu na altura trabalhava numa outra rádio e fui entrevistar os dois, o André e o Cassiano. E estivemos lá a conversar e no dia da estreia fomos ao Teatro da Trindade e estavam umas 5 ou 6 pessoas. Os espectadores ficaram 5 minutos, 10, 15 à espera, até que um deles, não me lembro qual, veio ao palco a dizer: peço desculpa, não temos condições de estar a representar, há muito pouca gente, quem quiser passa pela bilheteira para levantar o bilhete, pronto, e o espetáculo ficou cancelado, a estreia foi cancelada. Eu disse: não, há aqui qualquer coisa de errado. Fui aos camarins, eles estavam a chorar, e disse: não, isto é uma merda, nós somos maus. Não, vocês não são maus, não há a divulgação do espetáculo. Sim. Então eu disse: vamos parar 15 dias, eu vou com vocês, vou falar com os meus amigos da televisão, da rádio, dos jornais, e vamos dar uma volta a isto, vocês têm que divulgar. 15 dias depois, a casa estava a cunhar. Cheia. Foi, por amor de Deus, eu acho que contribuiu um bocadinho para que o André e o Cassiano não levassem uma imagem tão negativa, que a culpa não era nada deles. Sim. Era do Inatel, era do Teatro da Trindade, que fizeram um mau trabalho. Sim, e do produtor que trazia eles para cá, que também divulgou mal. Mas nessa altura foi bom. Cassiano conheceu a Julie Sargent nessa época. Ficaram amigos, logo depois casaram, tiveram um filho. Tiveram a Maria Rita. Sim. Portanto, tudo se conjugou. E ele mora aqui agora. E vocês os dois costumam atuar? Você costuma atuar com o André ou não? Não, engraçado que ninguém nos escala para atuar juntos. Não, ainda não. No teatro, sim, fazemos muito teatro. Agora, no cinema e na televisão, ainda não aconteceu. Espero que um dia vá acontecer. Certamente. O mesmo convosco. Vocês querem fazer teatro em Portugal? Sem dúvida. Chama a gente que a gente está aí. Se o convite basta surgir, chamar? Só vem, só vamos. Para já é só na grande tela, não é? Sim, exatamente. Júnior, Gabriela, e muito obrigado, Marcelo, por vocês terem estado aqui connosco. Foi um prazer e espero que este filme, o último Animal, do Lionel Vieira, seja um grande sucesso cá e no próximo ano no Brasil. Tá bom? Estamos torcendo para isso. Estamos aqui viemos para isso. E espero que continuem também a serem tão transversais e tão únicos como vocês são. Obrigado pelo carinho, pelo convite e por estar super bem informado aí, que a gente até foi pego de surpresa com
com o tanto que você sabe sobre a gente. Fico feliz. É apenas um bocadinho daquilo que vocês partilham connosco. Obrigado e até a próxima. Eu queria só encerrar para dizer, Por favor. agradecer a você e dizer que eu sou fã da RTP. Eu acompanho a RTP no Brasil, nas redes sociais e na televisão, enfim. Gosto muito. É isso. Muito obrigado.